O que é cardiopatia isquêmica? A cardiopatia isquêmica é uma doença grave, que consiste na insuficiência de fluxo sanguíneo ao coração. Aqui, contamos a você como ela pode se apresentar. A cardiopatia isquêmica também é chamada de doença arterial coronariana. Como o próprio nome indica, o processo subjacente que causa o problema é a isquemia, ou seja, a falta de irrigação sanguínea que atinge o coração. Sem dúvida, a causa mais comum é a arteriosclerose. Quando pequenas e grandes placas gordurosas se formam nas paredes das artérias que suprem o coração, o fluxo sanguíneo diminui. Consequentemente, o coração carece de oxigênio para funcionar. Na cardiopatia isquêmica, as artérias que ficam bloqueadas ou diminuem de fluxo são as artérias coronárias. Esses vasos são pequenos tubos que transportam sangue para o músculo cardíaco, conhecido como miocárdio. A arteriosclerose não acontece da noite para o dia. Pelo contrário, é um processo lento, que leva anos para se formar. Durante esse período, restos de gordura, colesterol, colágeno e algumas células de inflamação, como linfócitos, acumulam-se gradualmente nas paredes das artérias. Nos países desenvolvidos, a doença cardíaca isquêmica é a principal causa de morte. Estima-se que de cada 10 pessoas com essa patologia, pelo menos 5 tenham episódios graves como angina de peito ou infarto agudo do miocárdio. Fatores de risco para a cardiopatia isquêmica. Embora a causa principal da cardiopatia isquêmica seja a arteriosclerose, sabe-se que existem fatores que predispõem a essa patologia. Certas condições naturais ou hábitos de vida aumentam a probabilidade de desenvolver essa doença. Uma publicação da revista médica eletrônica aponta os seguintes fatores de risco. Idade. Com o aumento da idade, a cardiopatia isquêmica se torna mais frequente. Sexo masculino. É mais frequente entre homens do que entre mulheres. No entanto, as mulheres correm maior risco ao entrar na menopausa. Colesterol alto. Se uma pessoa tem níveis altos e constantes de colesterol, ela estará em risco, pois a gordura é precisamente o principal componente das placas de arteriosclerose. Tabagismo. Os fumantes correm muito mais riscos de desenvolver doenças cardíacas isquêmicas do que os não fumantes. A relação entre esse hábito e problemas cardíacos é conhecida há muitos anos. Doenças crônicas. Existem duas patologias que predispõem ao infarto do miocárdio, como uma complicação grave: a diabetes mellitus e a hipertensão arterial. Os pacientes com essas doenças devem seguir um rigoroso acompanhamento médico, para que não culminem em um episódio que pode ser fatal. Estilo de vida sedentário. A falta de atividade física está por trás de várias condições prejudiciais para o ser humano. Nas sociedades mais desenvolvidas, a falta de movimento em forma de exercício é mais perceptível e, portanto, os sintomas associados à isquemia cardíaca são mais frequentes. Obesidade. Juntamente com muitos outros fatores, e também em relação às sociedades desenvolvidas, a obesidade é um sério fator de risco. O sobrepeso gera hipertensão, diabetes, disfunções metabólicas que alteram o colesterol, é claro, a arteriosclerose. Tipos de cardiopatia isquêmica. A doença isquêmica do coração é silenciosa e se desenvolve lenta e progressivamente até se manifestar exteriormente. Essa manifestação pode ser basicamente das 3 maneiras que vamos detalhar a seguir. 1. Angina de peito estável. A angina de peito estável é uma dor na área do coração que se torna recorrente, ou seja, se repete com intensidades semelhantes.
O episódio de dor não dura muito 10 minutos em média, embora pareça uma eternidade para o paciente. Como o Medline Plus define, é uma dor opressiva no tórax, como se alguém estivesse apertando o peito com muita força. 2. Angina de peito instável. A angina de peito instável é uma patologia que evoluiu e se tornou imprevisível. Não é mais sempre a mesma e repetitiva dor no peito. Em vez disso, aparece a qualquer momento, mesmo com a pessoa em repouso. De acordo com um estudo publicado pela revista cubana de investigações biomédicas, a dor é mais intensa e irradia do tórax para o braço e para o lado esquerdo do pescoço. É o sinal que alerta sobre a possibilidade de um ataque cardíaco a curto prazo. É possível que os médicos, ao tentar diagnosticá-la, não encontrem sinais no eletrocardiograma. 3. Infarto agudo do miocárdio. Por fim, o episódio grave e com risco de vida no contexto de cardiopatia isquêmica é o infarto agudo do miocárdio. Nesse caso, a dor no peito é intensa, a ponto de ser insuportável. Sua duração é prolongada, e não cede, durando às vezes até 20 ou 30 minutos. Outros sintomas também aparecem durante o episódio de dor, como falta de ar, sudorese, vômitos e ansiedade. Requer atenção médica imediata. Tratamento. O tratamento da cardiopatia isquêmica tem 3 alternativas, que vão depender do quadro clínico, da evolução da obstrução das artérias coronárias e da urgência. Essas alternativas são: medicamentos. O médico indica a uma pessoa com obstrução da artéria coronária o uso de vários medicamentos, incluindo agentes antiplaquetários. Angioplastia. É um procedimento para pacientes relativamente estáveis que consiste em entrar no sistema circulatório da pessoa, através de um cateterismo, e reparar as obstruções encontradas nas artérias coronárias. Cirurgia. Em ataques cardíacos, se os medicamentos administrados em primeira instância não funcionarem, será necessário um procedimento cirúrgico. Existem várias técnicas cirúrgicas para retornar o fluxo sanguíneo ao músculo cardíaco, incluindo a ponte de safena, bypass cardíaco. O fundamental sempre será a consulta com o médico, para realizar os estudos correspondentes logo que os primeiros sintomas de dor no peito aparecerem. Como em todos os casos, as principais complicações poderão ser evitadas com a detecção precoce da doença.